Princípio de funcionamento, então o ciclo base de funcionamento do PLC vai ser o quê? Ler as entradas, e as entradas podem ser dos tipos que a gente falou lá atrás. Próximo passo é executar o programa que foi desenvolvido por você. E por último, atualizar a saída. Beleza? Então ele fica fazendo isso o tempo todo. Lê a entrada, processa o programa, atualiza a saída. Lê a entrada, processa o programa, atualiza a saída. Ele fica indo e voltando assim o tempo todo. Tá? E isso aqui acontece de forma muito rápida, né? Por quê? Porque se você aperta uma botoeira lá, ele tem que estar no estado aqui de ler a entrada. Né? Tem que ser quase que instantâneo, para ele não perder nenhuma informação que está chegando. Então, eu posso ter aqui, né, várias entradas e também várias saídas. O interessante é que na tela do PLC a gente consegue ver as coisas acontecendo, né? Eu consigo também acessar a memória do PLC e ver o que está armazenado lá, né, com relação à entrada que está acionada, saída que está acionada, né, se já foi alguma coisa pré-estabelecida anteriormente, e assim vai. Igual eu falei, a gente precisa ter uma linguagem específica para conversar com o PLC. Então, o seu programa lá não pode ser escrito no português tradicional, do tipo acione a saída quando a botoeira 1 for acionada. Você precisa ter uma linguagem específica para você programar e o PLC interpretar o que você está querendo dizer. E existem algumas aqui, ó, que são usadas. Então, a primeira que foi inventada é a linguagem ladder. Então, aquele da Modcon lá, né, que eu falei lá atrás, ele usou a linguagem ladder, né, que eu chamo o famoso diagrama de contatos. Foi a primeira a ser inventada e é a mais usada até hoje ainda. Beleza? Por que ela é mais usada? Porque ela se assemelha muito a contatos tradicionais que a gente conhece. Né? O diagrama dela é muito fácil de você interpretar. Então, você sair daquele mundo lá do diagrama de comando e ir para uma linguagem ladder não é uma tarefa muito difícil. Por isso que ela é muito implementada até hoje. A gente tem lista de instrução, a gente tem o bloco de funções, que é o FBD, a gente tem o texto estruturado. Quais são as mais usadas dessas aqui? Ladder e bloco de funções. Tá? Essas duas aqui são as mais utilizadas hoje em dia. Bloco de funções é interessante porque ele deixa o seu código mais compacto. Beleza? Então, principalmente se você tiver um supervisório, bloco de funções aqui é interessante. Tá? Então, na indústria, a gente vê muito bloco de funções, porque geralmente as lógicas são muito grandes. Então, a gente consegue compactar, né, utilizando blocos aqui, cada bloco com sua função específica. Tá bom? Primeiro exemplo aqui é da ladder. Esse primeiro exemplo aqui tem duas entradas. Que entrada? I0.0 e I0.1. Essa primeira linha aqui, tá? E a saída, Q0.0. Na segunda aqui, que está escrito aqui, ó, Network 2, o que a gente tem aqui? Duas entradas e uma saída também, né? A gente tem a entrada I0.4 e 0.5. E a gente tem a saída Q0.1. Qual que é a lógica de funcionamento disso aqui? Não sei. Por que eu falo que eu não sei? Porque eu não sei o que está na entrada do PLC. É um sensor? É uma botoeira? É do tipo normal fechado? É do tipo normal aberto? O que é essa saída aqui? É uma saída que está conectada a um contator, a um relé? O que é? Eu não sei. Então, sempre a gente interpretar como que as coisas estão funcionando, eu preciso conhecer conhecer as características do que está conectado na entrada do PLC e a partir daí interpretar o programa fazendo a conexão, né? Então, por exemplo, aqui, esse I0.0 pode representar aqui uma botoeira na entrada. Então, se tivesse uma botoeira lá normal fechada, por exemplo, eu já conseguiria falar como que isso aqui vai se comportar. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para fazer essa junção. Aqui está a lista de instrução desse mesmo sistema aqui, tá? Como que é feito. Perceba que lista de instrução é escrito, né? Ele não tem diagrama. Aqui, ó, isso aqui é diagrama de contato. Então aqui você
monta mesmo o seu programa. Aqui você escreve o seu programa. Tá vendo? Então, são coisas diferentes aí, dependendo do sistema. Bloco de função, igual eu falei, olha, existe um bloco, cada bloco vai ter uma função. E perceba que esses nomes aqui vocês já viram, hein? Bloco end, bloco or, que vocês já viram lá e ele vai voltar aqui. Vocês vão perceber. No bloco end a gente tem as entradas aqui e a saída. No bloco or também tem as entradas e a saída. Então, cada bloco aqui vai ter uma função específica. Beleza, então, igual eu falei, né, a ideia do CLP aqui vai ser controle. Então, ele pode aqui, a saída dele pode acionar aqui bombas, pode acionar aqui motores, pode acionar lâmpadas. E as entradas dele aqui pode ser o quê? Pode ser sensor, pode ser uma botoeira, né, o que for.